Olá, queridos! Desde os nossos primeiros encontros aqui de meditação, que eu comento com vocês da importância de nós estarmos na frequência, no fluxo, no ritmo. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu ainda não consigo meditar direito, tem dias que eu medito, tem dias que eu não medito, aí eu passo uma semana sem meditar, aí eu lembro que eu tenho que meditar, mas aí eu não consigo ajustar no meu tempo, aí eu medito um dia, nossa, eu percebo que eu ainda não consigo entrar num estado de meditação. E eu sempre falo, mas nesse ritmo não vai conseguir mesmo. Não se preocupe com qualidade nesse momento, se preocupe com periodicidade. Se preocupe com regularidade, com estar todos os dias fazendo, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que em algum momento você vai pensar: nossa, eu estou meditando. Nós falamos nos últimos dias em unidade, né? E ontem mesmo eu ouvi assim: nossa, mas o mundo, a humanidade está muito distante ainda de tudo isso, Beth. As pessoas não têm a menor noção ainda, nem do seu próximo, nem do outro, quanto mais ter uma noção dessas de humanidade. Realmente eu concordo. Infelizmente, eu tenho que concordar, num certo grau apenas. Estamos todos muito longe ainda de nos reconhecermos como humanidade, como uma unidade. Estamos. Mas se nós não insistirmos nisso, se nós não fizermos a nossa parte, essa distância vai ser maior ainda. Então, quando eu falo para vocês muito, mas muito obrigada mesmo por vocês estarem conosco todos os dias, por vocês acreditarem nesse trabalho, é super de coração que eu falo isso. Porque eu sei a distância que nós estamos, mas eu também sei que sem esse trabalho, nós nunca chegaremos lá. Sem trabalhos como esse, né? Nós nunca chegaremos lá. Então, não é a qualidade. Hoje nós ainda não conseguimos uma qualidade de unidade como nós almejamos. Mas, sem esse exercício diário, sem essa intenção diária, aí mesmo é que a gente não chega nunca. Ainda bem que a gente tem a eternidade para chegar, porque em algum momento lá na frente, na eternidade, a gente vai chegar, porque a fatalidade da vida é essa, né? É a evolução, é o crescimento, é a ascensão de consciência. Mas sabe lá quando? Então, refletindo sobre tudo isso hoje de manhã, eu lembrei de uma história, mais uma história para o nosso hall de contos maravilhosos que nos inspiram pra caramba, né? Uma história de um instrutor, filósofo, né? Um professor, e seus dois melhores discípulos. Então, esse filósofo um dia chega para esses dois aspirantes e diz assim a eles: vocês estão no ponto, vocês não precisam mais das minhas palavras, vocês já passaram, já atingiram aquele momento em que vocês estão prontos para receber a palavra de um grande mestre, de um sábio, não mais de um filósofo, de um sábio, de um homem de sabedoria. Aí, os dois aspirantes ficaram felizes da vida, né? E aí o grande filósofo fala para eles: esse sábio, ele mora lá no alto daquela montanha, tá vendo aquela montanha? Então, eu vou convidar vocês a subir comigo aquela montanha. E nós nos encontraremos com o sábio e vocês poderão ouvir dele a verdade da vida, né? Tudo que ele terá para falar para vocês, no sentido de inspirá-los no seu melhor.
Os dois aspirantes nem dormiram aquela noite, óbvio, né? Nenhum de nós dormiria. E aí eles combinaram de se encontrar na feira do vilarejo. E a caminho dessa feira, os dois aspirantes, os dois discípulos, né? Eles viram muitas pessoas se dirigindo à feira, né? Muitos comerciantes, muitas pessoas que iam participar da feira. E aí eles viram um pastor encaminhando as suas ovelhas à feira. E no meio das ovelhas tinha um porco, um grande porco. E esse porco estava machucado. E o pastor estava muito impaciente com esse porco, porque ele estava com pressa, ele estava atrasado. E o porco estava atrasando, caminhando tão lerdamente. Então ele, com uma vara, cutucava o porco. E aí o porco sentia mais dor ainda e caminhava mais devagar ainda. E ele xingando, reclamando, nisso aparece um ancião. E esse velhinho vira para o pastor e fala: o porco está machucado, por isso que ele está caminhando devagar. Eu posso carregá-lo. Aí o pastor fala: carregar um porco? Um porco desse tamanho, machucado? Ele falou: sim, eu consigo carregá-lo, eu acho que eu consigo levá-lo para você. Aí o velhinho pega esse porco, coloca nas suas costas e com muita dificuldade caminha. E aí consegue seguir o ritmo do pastor. E o pastor fica olhando de rabinho de olho e dando risadinha, sem nenhuma gratidão. Ele não tinha por que ser grato, ele achava que aquilo ali era um absurdo, uma coisa desnecessária. O porco, aliviado, ele também estava feliz ali de estar sendo carregado. Nenhum dos dois tinha gratidão, porque na verdade nenhum dos dois conseguiu perceber. Mas o velhinho continuou sem nenhuma resposta de gratidão, nem do porco, nem do pastor. Chegaram na feira, o velhinho colocou o porco no chão e seguiu seu caminho. E os dois aspirantes, os dois discípulos, os dois filósofos menores, eles procuraram o seu professor, né, o grande filósofo. Encontraram e então seguiram rumo à montanha. E na subida da montanha, eles contaram para o seu mestre o que eles tinham presenciado, o que eles tinham visto. E eles não entendiam por que o velho tinha feito aquilo, né? Por que o velho carregou sem nenhuma gratidão do porco, sem nenhuma gratidão do pastor. O pastor o tempo todo olhando e dando umas risadinhas, meio que num deboche. E eles, os dois, estavam assim, curiosos para saber por que aquele velho havia feito isso. E o filósofo, em toda o seu conhecimento, ele fala: mas acontece que esse velho, ele não fez pelo porco. Ele sabia que o porco não seria grato, um porco não tem gratidão, não conhece isso. Ele sabia que o pastor não seria grato. O pastor também não tem essa sensibilidade. Ele não estava fazendo isso pela gratidão, pelo retorno, pelo reconhecimento. Ele estava fazendo isso por ele. Porque ele precisava fazer isso. Porque ele sabia que se ele não fizesse isso, ele mais lá na frente, ele se cobraria. E sempre que ele lembrasse dessa cena, ele pensaria: puxa, mas eu poderia ter feito, mas não fiz. Então, num autocuidado, numa autopreservação e num autoamor, ele fez isso, sem esperar retorno. Simplesmente porque ele sabia que ele precisava fazer. Aí, os dois jovens
acharam muito interessante essa resposta e subiram felizes na vida. Quando chegaram na cabana, lá no topo da montanha, quem eles enxergam? O ancião, o velhinho que carregou o porco nos ombros. E eles ficaram muito surpresos, mas também não poderia ser outra pessoa, não é verdade? E aí eles passaram o dia inteiro em bênçãos, jorrando sabedoria sobre a cabeça deles. Eles saíram de lá encantados e quando estavam na porta se despedindo do ancião, o velhinho perguntou para eles: vocês têm alguma coisa a perguntar, alguma coisa a falar? E os dois ficaram loucos para perguntar para o velhinho por que ele tinha feito aquilo, mas ficaram envergonhados. Aí eles pensaram, mas daí eles pensaram assim: não, mas essa é a última oportunidade, nós precisamos saber da boca dele, vamos perguntar. E aí eles perguntaram, e o velhinho respondeu para eles: porco? Eu carreguei um porco? Não lembro disso. Não, mas o senhor ajudou, o senhor carregou. Não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Não lembro disso. Aí os dois, tristes, sem entender nada, desceram a montanha. E os três desceram em silêncio total, absoluto. Quando eles estavam no meio da montanha, o grande filósofo dá uma gargalhada e fala: como que eu não percebi isso? Os dois estudantes acham aquilo muito estranho. Primeiro, um ancião desmemoriado. Aí depois, um filósofo, mestre deles, que dá uma gargalhada do nada como se fosse um louco. E aí eles perguntam: o que está acontecendo? E o mestre fala: quando eu respondi para vocês, eu respondi como filósofo. Um filósofo que tem que atender às suas necessidades íntimas. Então faz aquilo porque precisa fazer, porque sente que precisa fazer. Faz por obrigação, para responder a si mesmo. Mas o sábio já passou esse estágio. O sábio faz, porque é da natureza dele, não é porque é obrigação, é porque é natural nele, tão natural que ele nem lembra. Aquilo passa, ele faz porque faz. Esse é o nosso caminho. Tanto nós vamos fazer por obrigação, tanto nós vamos fazer porque nós temos que atender uma necessidade íntima, interna, pessoal, que um dia nós faremos naturalmente, sem nem nos darmos conta. Na nossa natureza, na nossa expressão de alma, nós simplesmente faremos. Quando nós insistimos, tudo nós aprendemos por disciplina, por exercício, por repetição, tudo. E assim é com a meditação também. Então, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós repetimos, quanto mais nós didaticamente nos reconhecemos essa alma e nos permitimos iluminar e harmonizar e expressar na vida o nosso propósito, quanto mais nós exercitamos isso diariamente, em algum momento da nossa vida, nós expressaremos tudo isso de forma natural. Essa beleza da meditação, essa a grandeza desses nossos encontros. Tanto nós vamos irradiar amor para a humanidade, tanto nós vamos envolver os nossos irmãos em humanidade, em luz e amor, que um dia fatalmente, aliás, naturalmente, por natureza, a humanidade expressará luz e amor. Não é linda essa história? Não é lindo esse trabalho, meus queridos? Não é para isso que nós trabalhamos?
Quem aqui espera resultados imediatos? Nós não estamos trabalhando para nós, nessa vida, enxergarmos tudo isso. Quem sabe, com sorte, os nossos bisnetos, tataranetos. Não importa, não importa, importa que o trabalho seja feito. E os pequenos resultados nós já vamos observando ao longo do tempo. Estamos distante de uma unidade? Estamos. Mas imaginem que sem esse trabalho nós estaríamos mais distantes ainda. Então vamos trabalhar, vamos irradiar amor e luz e vamos acreditar nessa humanidade linda, nessa humanidade amorosa, compreensiva, compassiva. Vamos contribuir com isso, fechando os nossos olhos, encontrando essa posição confortável, adequada, observando um alinhamento no nosso corpo, nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Entrando nessa quietude e fazendo essa conexão com o nosso melhor. Vamos fazer uma analogia com esse sábio e imaginar que o nosso melhor está no topo de uma montanha. Esse sábio, ele com certeza brilha como o sol. Então vamos imaginar o nosso melhor como esse sol radiante no topo da montanha. E nós subimos, escalamos essa montanha todos os dias. A nossa vida, ela é um exercício de escalar essa montanha. Um exercício de desenvolver o hábito de nos conectarmos com o nosso melhor. E então, por disciplina, através da disciplina diária do serviço meditativo, nós vamos nos acostumando, nos habituando a esse contato. Através da disciplina do dia a dia, nós vamos incorporando a nossa verdadeira essência, até que naturalmente ela se manifesta em nós. Então, por natureza, nós somos luz. Nós não nos tornamos luz, nós somos luz. Por natureza, a nossa mente iluminada é cheia de sabedoria. A nossa mente iluminada promove conexões mais rápidas, mais fidedignas, e nós vamos expressando no nosso dia a dia essas conexões espirituais através de insights, inspirações, intuições. A mente clara, iluminada, é a mente que consegue discernir entre tudo aquilo que é real do que não é real.
nesse contato com essa luz, com esse sol que somos nós, nós nos percebemos amor espiritual, esse amor divino, incondicional. Esse amor que se manifesta no nosso dia a dia através de uma compreensão maior, de um entendimento da vida, de um enxergar através e além das aparências, do enxergar o verdadeiro significado das situações de vida e vivenciá-los em compreensão, em entendimento, em amor incondicional. Na mente iluminada e no coração amoroso, nós abrimos os nossos braços e executamos na Terra o nosso plano divino. O motivo real da nossa existência. Perceber a humanidade como um todo. Perceber que somos um em humanidade. E que a humanidade inteira está em nós. E se expressa através de nós. Então, nós nos colocamos a serviço diário, constante, irradiando o nosso melhor, sempre. Sempre cuidando dos nossos pensamentos. A mente iluminada é uma mente ativa, esperta. Então, nós estamos sempre lúcidos dos nossos pensamentos. Então, nós irradiamos luz à humanidade, luz ao nosso planeta. Visualizamos toda a humanidade em luz. Essa é a nossa pequena, grande contribuição. Iluminar o nosso planeta, iluminar as mentes humanas. Nós nos apropriamos do nosso serviço, do nosso trabalho, do nosso propósito de vida e irradiamos amor espiritual, estimulando o amor espiritual inerente a cada ser humano na Terra, inspirando todos os homens e mulheres em compreensão, em compaixão, em solidariedade, em fraternidade, purificando através desse amor espiritual as emoções humanas. Que o amor espiritual permeie todas as iniciativas para o bem na Terra. Que o amor espiritual permeie toda a psicosfera terrestre, inspirando almas, inspirando homens e mulheres. Que todas as pessoas cada vez mais despertem para o seu propósito de vida. A luz iluminando a mente das pessoas. O amor espiritual harmonizando todas as emoções de todas as pessoas no mundo.
naturalmente. Traz uma clareza sobre o motivo pelo qual nós existimos. Então, nesse momento, nós visualizamos a humanidade inteira reconhecendo o seu propósito de vida. Que essas energias espirituais inspirem as pessoas no entendimento do motivo por trás dessa pandemia. E que cada vez mais as pessoas sensibilizadas pelo amor espiritual, iluminadas pela luz espiritual, reconheçam e trabalhem pelo motivo de sua existência, trabalhando consciências, desenvolvendo a sua própria consciência, trabalhando relações entre homens e mulheres, relações humanas, relações com os reinos da natureza, relações com todos os reinos da natureza. Que os nossos relacionamentos sejam cada vez mais pacíficos, mais fraternos, mais inofensivos. E assim, reconhecendo a importância da repetição, da disciplina, dessa busca constante por servir a humanidade, nós oferecemos e disponibilizamos essa qualidade energética a todo o nosso planeta. Que ela seja acessada sempre que invocada. Que nós possamos, dessa forma, diariamente, trazer a nossa contribuição ao nosso planeta. Nós vamos então nos desconectando de todas essas imagens, fazendo uma inspiração longa e profunda, despertando os nossos sentidos, o nosso corpo espreguiçando, se sentirmos vontade, abrindo os nossos olhos. Gratidão, queridos. Uma boa noite a todos. Amanhã estaremos aqui novamente reunidos. Aliás, sempre reunidos, sempre unidos em luz e amor. Fiquem na luz, fiquem na paz. Uma boa noite e bom descanso.